No episódio de hoje, eu vou mostrar aqui como que eu tenho utilizado LLMs, qualquer um que você queira, né? Claude, Gemini, ChatGPT ou qualquer outro que você tenha acesso aí, para fechar um gap que pelo menos me machucava muito, que é, eu tenho uma ideia, eu conto essa ideia de maneira não estruturada ali, né? Um texto básico, só que eu preciso apresentar isso num formato super estruturado, num documento que a empresa pede, num formato que a empresa pede, e isso sempre me tomou, obviamente, muito esforço, assim como eu imagino que toma também seu. Beleza? Não é um vídeo, pelo menos na minha opinião, com nada que, ó, meu Deus, mas pode ser que seja útil aí para você, para o seu dia a dia. Eu recebi um feedback positivo sobre o uso e resolvi compartilhar aqui, tá bom? Mas, antes de continuar, deixa eu só me apresentar aqui. Meu nome é Alberto e junto com Maurício Aniche e Rafael Ponte eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, e é composto pelo nosso canal aqui no YouTube, né, com bastante material gratuito relacionado à qualidade de código, relacionado à aprendizagem, e também pelos nossos treinamentos. A Jornada Dev Mais Eficiente, que é um treinamento focado em fazer você, que é uma pessoa desenvolvedora, entregar software cada vez melhor, de maneira mais eficiente, trabalhando vários ângulos diferentes aí, né, para melhorar a sua capacidade de entrega. E a gente também tem a especialização em engenharia de IA, Dev Mais Eficiente, que é uma parceria com Daniel Romero, para quem já está trabalhando com desenvolvimento e tudo mais e quer se sentir ainda mais capaz de colocar esses modelos que agora são disponibilizados como serviço para rodar junto do seu software e gerar ainda mais valor para as pessoas que são usuárias, né, clientes aí do seu software, beleza? Dito isso, partiu. Eu separei aqui um exemplo simples para trazer aqui para vocês. Para você, no caso, né? Tô falando aqui provavelmente com uma pessoa só, foi mal. Então já tá aqui, né? Eu tô aqui nesse site que é o designdocs.dev, né? Que tem uma biblioteca com vários exemplos desses arquivos de design, por assim dizer. Aqui ele explica um pouco, né, do que é um design doc. Então, um design doc é um planejamento ali, né, super lightweight ali, né, super, mas a palavra não é simples, né? Eu tô sem conseguir puxar aqui a tradução para lightweight ali, né, para esse peso leve aí. Mas são documentos aqui, né, escritos antes de você implementar alguma coisa, solicitando algum tipo de feedback, né, para tentar alinhar mais o que é necessário e tudo mais. Ele explica aqui também, né, que uma RFC, na definição aqui, né, nessa definição, nem sei o quão confiável é esse daqui, é um tipo de design doc onde é mais ativo o pedido por feedbacks, discussões e tudo mais. Mas pensa que tanto faz o nome, né, se é uma RFC, se é uma ADR, que geralmente vem ali, né, depois para registrar a decisão arquitetural que foi tomada ou a decisão de design que foi tomada. Esses são documentos que são estruturados. Então, geralmente na sua empresa, pouco importa qual, quando você é obrigado a escrever algo similar a um RFC, né, ou algo similar a uma fase que vem antes. Então, imaginem aqui você quer criar um documento, né, que exponha a ideia, um pouco do problema, só para você ganhar alinhamento no seu contexto e depois partir, né, para o RFC um pouco mais robusta, com mais detalhes, para aí sim você pegar comentários sobre as possíveis soluções, debater até chegar numa possível decisão. Então, geralmente, quando você vai fazer isso, você tem que investir tempo em pegar um problema que você tem, né, uma situação que você tem, e escrever de maneira super estruturada. E muitas vezes o problema está claro na sua mente, mas adequar esse problema que está na sua mente aqui, né, de maneira não estruturada, por assim dizer, que os pensamentos são meio que não lineares também, você vai para um lado, vai para o outro, aí você bota no papel, e aí você tem que enquadrar isso numa estrutura que ali fixa, né, o que permite pouca alteração. Muitas vezes você acaba deixando detalhes de fora, muitas vezes você acaba gastando mais esforço na adequação do que no pensamento em si, né, do que você quer fazer. E aí eu acho que os LLMs hoje em dia, né, são muito bons para isso, né? A gente pode ter o nosso pensamento não estruturado, que eu acho que é normal de nós, seres humanos, aqui. E agora você tem uma máquina que é muito boa em pegar qualquer coisa não estruturada e estruturar. E aí você pode revisar isso, e nesse caso específico, a atividade de revisão, pelo menos para mim, sem dúvida, é uma atividade menos chata, menos dolorosa do que escrever a parada aqui do zero. Então, só para pegar um exemplo aqui,
como que eu tenho feito, né? Aqui eu escrevi uma história bem meia boca. Ops. Calma aí que não trocou aqui de aba, né? Então calma aí, só um segundo. Aqui eu escrevi uma história bem meia boca sobre a plataforma Contrate um Dev Eficiente. É uma plataforma que a gente tem, né, dentro do ecossistema Dev Mais Eficiente, que tenta conectar o mercado com as pessoas que estudam com a gente. E aí as pessoas que estudam com a gente podem procurar por vagas, né, que a gente publica toda semana. A gente tem um job board que a gente publica um monte de vaga lá dentro. E as empresas do mercado também publicam vagas lá dentro, né, proativamente. E aí as empresas procuram devs e devs procuram ali, né? Quem está procurando, obviamente, trabalho, consegue ali ficar atento ao que está rolando no mercado. E aí tem, hoje em dia, né? O contrato da Eficiente tem 11 módulos escritos no monolito. E eles são bem isoladinhos e tudo mais. Então eu já fiz, né? Pensando, eu ainda vou criar esse vídeo aqui para o canal, né? Mostrando um pouco da arquitetura, né? De como eu fiz. Então lá tem os módulos em geral não, né? Só se comunicam entre eles via HTTP, né? Mesmo todos rodando dentro do mesmo servidor, então tem esse overhead. Aí, ao invés de criar interfaces que sobem na memória ali, né? Que para você expor só o que você quer de um serviço para o outro, eu fiz tudo via HTTP, já pensando que um dia eu queria extrair o módulo, subir, né? Como se fosse um serviço à parte, e eu queria que ele continuasse expondo, né? Os mesmos endpoints que são consumidos hoje em dia lá dentro. E aí eu contei aqui uma história fictícia que chegou naquele ponto, né? Eu dei poucos argumentos, inclusive, que chegou naquele ponto que pô, não tá dando mais, que a galera tá querendo copiar código de um módulo para o outro, reaproveitar, na verdade, código de um módulo para o outro, quando na verdade deveria copiar código de um módulo para o outro, né? Porque não são porque dois códigos são parecidos, que eles são semanticamente iguais, eles podem ter a mesma semântica. E nesse momento o código é exatamente igual, mas como eles pertencem a módulos diferentes, quando você pensa no futuro, né, uma classe, aqui eu falando de código Java, uma classe pode crescer de maneira diferente de outra, e aí você tem que fazer, né, você começa a ter aqueles ajustes finos regulares, né, gambis ali regulares, para manter tudo funcionando. Então, dei aqui essa explicação, disse aqui que problemas em um módulo estão afetando outro módulo, né, e tudo mais. E também expliquei aqui que agora que para escalar o sistema tem que escalar tudo e não necessariamente ser necessário. Dei só a desculpa clássica aqui, né, para você justificar que você quer sair, né, de um sistema que está monolítico ou que você tem um monolito modular ali, né, você tem a arquitetura, sei lá, separada ali, mas você deploya todos os módulos juntos, pelo menos até agora e tal. Expliquei, aí disse aqui, né, que a ideia era começar migrando serviços com os módulos que trazem mais problemas e tal, para testar, para ver como é que fica e tal. E disse aqui que uma outra opção também era aceitar, né, deixar tudo no monolito, e a gente vai, né, tendo tratamento de erros cada vez mais interessantes dentro dos módulos. E se a gente quiser escalar, escala tudo junto mesmo e dane-se, talvez não seja um custo que a gente não consiga lidar. Então, esse texto aqui, eu escrevo muito de boa, porque eu só vou vomitando minhas ideias. Imagina que se eu estivesse num ambiente muito mais complexo, eu só vomitaria as ideias num ambiente mais complexo, com todos os números que eu tivesse na minha mão naquele momento, e por aí vai. Só que aí depois eu teria que escrever um documento. E aqui tem um template, né, de um documento que tem contexto, problema, objetivo, resultados esperados, análise das opções, critérios de decisão, escopo, métricas de sucesso, riscos e mitigações, recomendação preliminar, timeline e entregáveis. Então é um documento que tem, né? Se a gente for botar aqui, são 12 seções. E aí eu teria que pegar a minha história e aí estruturar essa minha história que tá ali, né, com tudo que é informação, mas de um jeito meio mal contado, e deixar nesse formato. E aí era a mesma coisa de matar de raiva. Porque eu sentia que eu perdia, né, mais tempo fazendo isso do que, na verdade, atacando o que eu queria fazer mesmo, né, ou discutindo. Era um negócio meio chato pra mim, né, até meio estressante. Aí bota pra cá, mas aí como é que eu sei se eu tô dentro do objetivo, se eu não sei, e tudo mais.
O que foi que eu fiz? Peguei outros design docs desses iniciais, né, que é de propor a parada, mas ainda não para discutir realmente as soluções, mas para discutir se o problema faz sentido, né? Se um pouco da abordagem ali parece fazer sentido e tal. Peguei um exemplo desse que estava escrito, né? Peguei os templates. E aí, qual que é a brincadeira? Eu vim aqui no Claude Code, é o que eu mais uso hoje em dia, né? Eu chamo ele carinhosamente de Claudinho. Então eu vim aqui, né, em Claudinho e subi aqui um exemplo de design doc. E aí basicamente, né, o meu pedido aqui é esse daqui, né? Preciso gerar versões de design doc em função de histórias que contam problemas e intenções. Aí eu vim aqui, copiei a minha história e pedi, pô, gera agora o design doc para mim. Simplesmente isso. Aí ele veio e gerou aqui, né, a minha primeira versão de design doc, né, com as 6 páginas, eu já li todo, né? Faz sentido, uma coisa legal de fazer desse jeito é porque o LLM te ajuda, mas a essência é sua, quem contou a história foi você. Então ele não está escrevendo coisas aleatórias e por aí vai, né? Não tem nada aqui que você não saiba. E obviamente que depois que ele gera isso daqui, você pode pedir para revisar cada uma das... Você pode pedir, não, você pode revisar cada uma das sessões. Aí um feedback que eu recebi um outro dia, tudo isso é de trabalho, beleza? Então estou trazendo aqui, né, coisa do trabalho, mas escopando para caber aqui no vídeo, né? E tal. Um dos feedbacks que eu recebi foi, pô, as suas sessões, né, precisam ter narrativas mais interessantes, porque aí as pessoas que são stakeholders vão ler e elas, só com o seu documento na mão, ela já vai conseguir ter bastante visão. Talvez vai ser mais fácil de você trazer as pessoas, né, para quererem de fato apostar nisso que você está fazendo e tudo mais. Aí eu juro, eu fiquei, né, caramba, uma narrativa melhor, mas como assim a narrativa? O bagulho já tá aqui escrito, como é que faz e tal. Aí eu falei, eu quero saber de uma? Calma aí. Aí eu vim e fiz assim. Vim aqui, né, tô agora aqui no Claude Code, vim aqui e falei assim, ó, eu falo com direção de uma pessoa, né, desculpa. Recebi o seguinte feedback sobre o documento. As sessões precisam de narrativas melhores para que fique mais fácil, eita lasqueira, mais fácil de stakeholders lerem o documento e de fato entenderem o que está acontecendo. Posso te passar uma sessão? E aí você me pergunta o que quiser para de fato deixarmos a narrativa mais legal? Ainda não faça nada. Então aqui, né, dei um pouco do contexto para a máquina. Beleza? Aí o Claudinho aqui vai dizer que, pô, pode sim, vamos aí, não sei o que, né? Super solícito, daquele jeito. Ah, entendi, pode mandar a sessão que você quer melhorar, vou fazer as perguntas necessárias para entender o contexto real. Aí eu vou vir aqui e pimba, vou mandar o primeiro, ó. Peguei aqui o contexto, peguei aqui o primeiro de todos, né? Então eu vou copiar com o Markdown, vou mandar aqui. Ele agora tá deixando assim, mas tá bom. Mandei. Então aqui ele vai analisar a parada, né? Formulando as perguntas e tal. Aí, essa é uma coisa que eu também tenho usado bastante, né? Esse lance de... Percebe que não é nem, nesse caso aqui, debater ideias. Caramba, eu preciso melhorar a narrativa. O que será que eu posso contar? E eu geralmente falo, me pergunta o que você quer. Eu viria aqui agora, ó, responderia cada uma dessas perguntas aqui. Depois aí eu ia responder. E depois que eu respondesse, ele ia me gerar uma nova versão. E aí quando eu fiz isso, eu recebi um feedback. Aí eu escrevi, né, esse design doc, reescrevi as sessões dele nessa interação com o Claudinho aqui, né, para cada um. Me faz as perguntas que você acha que precisa para melhorar. E aí eu respondi e no final ele regerava a parada. E o feedback foi ótimo, foi muito massa. E desde então eu tenho feito muito isso, né? De
desencanar de escrever coisas estruturadas, escrever a coisa da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, sem pensar, e aí eu trago o LLN para estruturar isso para mim, para que fique mais legal, né? Você que tá vendo o vídeo pode até estar pensando, mas então por que você não gravou esse vídeo só falando, aí depois você entregou para Claudinho para ele te dar uma ideia de como você poderia estruturar esse vídeo para ele ficar ainda mais legal? Eu teria gravado 2 vezes, né? Mas ele poderia fazer isso, inclusive, né? Seria uma coisa boa. Então, um outro exemplo que eu fiz isso, eu tinha que fazer, né, o meu self-assessment para review de performance e tudo mais. E eu tinha várias histórias para contar que eu considerava que eram legais e eu tinha que adequar aquelas minhas histórias a um jeito de escrever, né, que estava ali dizendo como é que você pode escrever, né, um bom self-assessment aqui, que de fato sintetize o que você fez, mas mantém ali, né, as informações que são de fato importantes e tal. Fiz a mesma coisa, né? Fui lá, peguei um exemplo de um bom self-assessment, dei de entrada, dei as headlines das coisas que eu fiz e falei, agora me pergunta o que você precisa para escrever uma parada super legal, né? Seguindo esse template. Vral. Também ficou super, quer dizer, acho que ficou super massa, beleza? Então, eu acho que essa é uma coisa que agora tá mais nítido na minha cabeça, né? O LLM é muito bom de cuspir coisas estruturadas, né? A gente já sabia disso e tal. Mas esse uso recorrente de eu entrego uma coisa não estruturada, né? Então eu não tô falando de revisar o e-mail e deixar ele mais legal. Eu tô falando de eu entregar um pensamento com tudo que eu tenho ali e eu agora não investir a minha energia só colocando aquele meu pensamento dentro de uma estrutura que não fui eu que propus, que muitas vezes já vem da organização e que me tomava energia, minando eventualmente minha eficiência, por assim dizer. Beleza? Então era isso que eu queria compartilhar. Eu espero que de alguma maneira tenha sido útil aí pra você. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, também deixa um comentário aqui, né? Construtivo. Beleza? Com educação, que eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso. Até a próxima. Tchau.